O tema é Sigo para o alvo. Sigo para o alvo. Em Filipenses 3, versículo 13 e 14. Fala assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, seguir para o alvo é nós colocarmos Jesus no centro da nossa vida. Quando nós colocamos Ele no centro da nossa vida, nós temos a convicção de que estamos nele, Ele está em nós e somos um só com o Pai. E estamos em direção ao propósito, em direção ao alvo. Amém? Então, quando a gente coloca Ele no centro da nossa vida, a gente prioriza o seu reino e a sua justiça. Então, não é mais da forma que eu acho que é certo, ou da forma que eu quero que seja, mas sim da forma que Jesus me ensina a viver. É a forma que eu vou respondendo Ele, mostrando que eu estou em direção ao alvo. Então, Paulo aqui, ele disse que ele não chegou à sua perfeição, mas ele continua avançando. E isso é uma das coisas que nos faz paralisar. Nós achamos que temos que estar perfeitos, temos que não errar mais nada para avançar e fazer algo para o Senhor. E é onde Ele nos faz a olhar aqui para o alvo, que é Cristo. Se nós olharmos para Ele, Ele é perfeito, nos torna perfeito e nos faz avançar. Então é onde nós temos que lutar a batalha da nossa mente. Aonde vem a condenação, aonde vem o julgamento, aonde vem a nossa própria justiça, às vezes é contra nós mesmos. E onde Jesus quebrou tudo isso na cruz, no sacrifício. Ele nos perdoou, Ele nos limpou, nos purificou, para que nós avancemos no propósito dEle. Nós precisamos entender isso. Seguir para o alvo, continuar avançando, é crer que Ele é perfeito e nos torna perfeito para avançar. Não é na minha força, mas é na força dEle. Não é no meu entendimento, mas é na sabedoria dEle. E assim eu vou avançando de glória em glória. Amém? Em Hebreus, capítulo 12, capítulo 12, versículo 2 em diante. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, a ceia que nós acabamos de participar aqui, é nós pensarmos naquele que suportou todas as dores, que suportou todo o pecado do mundo, para nos amar, para que nós não se cansasse, para que nós não se desanimasse, para avançar no propósito. E isso nos faz olhar para Ele, saber que é por causa dEle
nós avançamos. Por causa dele nós continuamos. Por causa dele eu continuo a orar. Por causa dele eu amo o meu irmão. Por causa dele eu perdoo o meu irmão, a minha irmã. Pela graça dele. Então, porque eu estou com os olhos fitos nele, que é o consumador e autor da minha fé. Sem a fé eu não consigo avançar. Sem olhar para ele eu não tenho fé. E aí ele continua aqui: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos? E aí continua: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são legítimos, mas sim ilegítimos. Amém? Então, quando a gente está com os olhos fitos em Jesus, crendo que é por causa dele que eu continuo, é por causa dele que eu avanço, porque ele tem um propósito para mim, ele é o meu alvo. E muitas vezes eu começo a olhar para as dificuldades, para os confrontos que estão vindo contra a minha vida, para que eu paralise, para que eu me apoie nisso, e eu utilizo isso para paralisar ali e não seguir mais para o alvo. E Deus, ele fala que ele repreende, ele disciplina os seus filhos, quem ele ama. Amém? E nós entendemos uma disciplina do Senhor de várias maneiras. O Senhor, ele pode te falar algo através da palavra. O Senhor pode trazer uma revelação através de sonhos. E o Senhor vai usar pessoas. Amém? Como foi dito aqui na palavra domingo retrasado. Então o Senhor, nós somos instrumentos do Senhor. Nós todos. E o Senhor vai usar cada um como instrumento dele, para trazer uma direção, para trazer uma repreensão, para trazer um alinhamento. Por quê? Porque ele nos ama. Ele não quer ver os filhos paralisados, porque ele sabe que tem um propósito para nós chegarmos, de viver a eternidade com ele. E nós, por estarmos aqui nessa terra, onde tem muito engano, e ele não quer que nós se perdemos no meio do caminho. E por isso existe a disciplina, a repreensão em amor. Porque ele mostra: eu sou pai e cuido do filho. Não existe um pai que não quer direcionar o filho, que não quer cuidar dele, que não quer falar: filho, dessa forma vai dar errado, vamos nessa direção. Então, da mesma forma, é o nosso Deus. Se nós colocamos como filhos, ele é o nosso pai. Precisamos ter esse entendimento e olhar para as dificuldades, recebendo, aqui no versículo 7, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos.
Então, se a gente começa a olhar agora para as dificuldades, para aquilo que você está sendo confrontado como essa disciplina, você começa a olhar o cuidado do Senhor com você, e você começa a receber esse amor. Você não rejeita, porque você não está olhando como uma dificuldade para você. Você está olhando para uma situação que o Senhor já venceu e te capacitou para isso. E aí Ele te envia, Ele te coloca na situação para que você seja disciplinado e ande e avance para o alvo, que é Ele. Então, se a gente começar a olhar e mudar a nossa ótica e ter os olhos fitos em Jesus, nós começamos a olhar as dificuldades como oportunidade para avançar e aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Porque muitos de nós viemos aqui numa CA, estamos aqui no culto e pedimos para o Senhor falar com a gente, não é verdade? Quem saiu de casa hoje falando: Senhor, fala comigo hoje no culto? É isso. E Ele fala. Agora, se a gente, quando olhar para uma repreensão, uma disciplina, olhar como se fosse algo pessoal, ou não é para mim, eu estou rejeitando aquilo que Cristo é. Aquilo que Cristo é. Porque se o pai disciplina os filhos por amor a eles, Cristo é amor. E a partir do momento que eu rejeito essa disciplina, eu estou rejeitando o amor de Cristo, quem Ele é. Amém? Amém? Só para ver se vocês estão entendendo, vocês estão aí? Então é importante. Então, se nós temos um alvo, o Senhor nos mostra a direção, o Senhor nos lança para esse alvo, amém? E no Salmo 127, vamos fazer uma comparação aqui de pai e filhos. Então 127 fala assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Então a gente trazendo essa alusão aqui, dessa passagem, como Deus, o nosso Pai, e nós, os filhos, e nós temos um alvo, nós sabemos que temos um alvo. Deus hoje quer nos lançar para o alvo. Deus hoje, Ele fala: eu pego vocês como filhos e lançarei para o alvo. Nós somos essas flechas, nós somos essa herança que o Senhor tem, nós somos essa bênção, nós somos a aljava cheia do Senhor, somos essas flechas do Senhor. Então quando Ele fala que vai fazer algo, que nós somos instrumento, Ele vai nos lançar, Ele vai nos esticar. Para lançar a lança no arco e flecha, Ele precisa esticar. E esticar é a disciplina, é a maturidade de entendimento do amor dele por nós. Se nós temos um alvo, Ele vai lançar nós para o alvo. Ele não erra. Deus é bom de pontaria, gente.
Ele lançou você aqui. E daqui Ele lançou você na sua família, no seu trabalho, na sua escola, aonde você está, Ele está te lançando. Agora nós precisamos ter esse entendimento a todo momento. Nós somos essa flecha que o Senhor lançou. E aonde eu passar, eu levo a vontade dEle, o alvo que é Ele. Eu mostro aonde é o alvo. Eu sou a luz quando Ele me lança. Então nós já assistimos aqueles filmes que nas guerras eles colocam aquela chama de fogo na frente, na lança. Nós somos essas lanças, como chamas de fogo, que vamos iluminar quando nós passarmos. Amém? E aí, quem puder abrir em Atos 12. Versículo 5 em diante. Então aqui para contextualizar, Herodes, que era o rei ali da época, ele estava perseguindo todos os discípulos de Jesus, e mandando prender e matando. E aqui no versículo 5 em diante fala: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se. E disse ele: então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. E disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Amém? Então tem situações que acontecem na nossa vida que nós nunca imaginamos passar por elas, e se deparamos em determinado momento passando por elas. Mas se temos a convicção que nós temos um alvo, somos flechas que o Senhor nos lançou, nós começamos agora a olhar e a agir diferenciado, ser diferenciado. Porque quem aqui, se falasse você vai morrer amanhã, você estaria dormindo tranquilo? Quem aqui? Quem ia dormir tranquilo, sabendo que você vai morrer amanhã quando você acordar? Pedro fez isso. Pedro estava dormindo do lado de 2 soldados, sabendo que no outro dia ele ia ser julgado à morte. Então aqui é a diferença
daquele que descansa, daquele que sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Daquele que olha para a dificuldade, para a repreensão, para a disciplina, para a situação ali, como uma oportunidade do que Deus está mostrando para ele viver um milagre. Não olhar como uma barreira que dali você não passa, ali acabou. Não, Deus quer nos fazer viver milagres. Agora cabe a cada entendimento nosso, o que é um milagre para você? Às vezes nós reclamamos, vamos se dizer, por poucas coisas, porque achamos que um milagre em si só é um carro novo, ou uma casa, ou uma roupa nova, ou um lugar para mim sair, mas e a vida? E a saúde? E os irmãos? E os filhos? E os pais? E o alvo? Então percebe que às vezes a gente deixa tudo de lado por umas simples coisas, de que é o nosso desejo, é a minha vontade de viver, e não é errado isso. Mas quando nós deixamos de que Cristo seja o centro das nossas vidas, nós vamos dar mais atenção para essas coisas. E vamos olhar para uma disciplina, uma repreensão, como algo ruim. Vamos continuar aqui. No versículo 12, fala assim: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. E eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. E de manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Amém? Então aqui a gente vê duas situações. Uma de um discípulo que descansava mesmo sabendo que iria morrer, ia ser julgado no outro dia. E uma outra situação da própria igreja orando para que aquele irmão fosse liberto, para que aquele irmão conseguisse ali uma libertação do Senhor para a vida dele. Porém, eles estavam orando, mas não crendo que aquilo poderia acontecer. Porque quando ele chegou e bateu a porta, e a mulher saiu com alegria para avisar eles, eles falaram: não deve ser ele. E quantas vezes nós se colocamos nessa posição de estar orando por algo, mas por não ter Cristo no centro e avançar naquele propósito que Ele nos coloca para viver, nós se colocamos ali como indiferente. Não recebemos a autoridade de Cristo para estar
no propósito que Ele nos colocou. E ali nós deixamos de acreditar, deixamos de ter fé e avançar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então Deus, a gente pode ver aqui uma comparação, né? Deus, Ele está procurando pessoas que saibam fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você é lançado, você tem entendimento que você é lançado e você tem um alvo para chegar, ao mesmo tempo você descansa. Parece contraditório. Ué, como é que eu vou ser lançado e eu vou descansar? Como é que eu vou, mas eu tenho que parar? Não é contraditório. Porque quem não aprende em descansar em Deus, nunca vai ser lançado por Deus. Deus, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe como você é. E Ele não quer que você pare, Ele não quer que você paralise, Ele quer que você avance. E Ele, sabendo que se Ele te esticar, você vai parar, Ele não te lança. Então nós primeiro temos que mostrar que nós confiamos, descansamos em Deus, para que Ele nos lance. Qual é essa confiança, pastor? A confiança do alvo. Deus falou que Cristo é o alvo. Então, se as disciplinas, aquilo que o Senhor está te falando, está te mostrando, o alvo é Cristo, você está segurando o arco e flecha e não deixando ser lançado, ou você confia e larga na mão do arqueiro, que é Deus? Ou você confia que Ele está te puxando, te esticando para te lançar mais longe, para te lançar no alvo? Tudo é uma questão de entendimento, de discernimento daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, você não nasceu para ficar parado. Da mesma forma que a flecha, ela não foi criada para ficar dentro da aljava. A flecha foi criada para ser atirada no alvo, para ser instrumento para chegar ao alvo. Então você não nasceu para viver no conforto. E muitas vezes o que para o nosso ministério, o que para aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, é quando nós começamos a priorizar o conforto, priorizar aquilo que me agrada, o que condiz com aquilo que eu quero fazer ou não. E isso não tem a ver com o que eu quero, ou com a nossa compreensão, mas sim aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Pedro entendeu no momento que ele estava descansando: tem uma recompensa maior. Amém? Existe uma recompensa maior. Vamos olhar para o alvo, vamos seguir para o alvo. Nós nascemos para cumprir um destino. A flecha, ela não se lança sozinha. Então, se nós somos os filhos, e nós se colocamos aqui como flechas que o Senhor vai nos lançar,
Você não se lança sozinho, eu não se lanço sozinho. O Senhor vai nos lançar. E como eu falei aqui, Ele vai usar quem para nos lançar? A palavra, um discernimento, uma revelação, um irmão. E como nós estamos olhando para isso? Se você quer chegar num alvo, você precisa soltar o arco e flecha. Sabe quando você vai numa festa que tem piscina e o pessoal quer te jogar na piscina e você fala, não, agora não. E você fica resistindo ali? É a mesma coisa. O Senhor quer te lançar para algo e você fica segurando. Não, agora não, Senhor, não é tempo. Eu não sei. Eu não posso. Mas o irmão. Mas a igreja. Mas o meu trabalho. Eu não tenho tempo. Eu não consigo. Quantas coisas nós colocamos como dificuldade para chegar e deixar Deus nos lançar. Se nós sabemos que somos filhos e o Pai nos repreende por disciplina em amor. E aí, nós lemos lá, se nós não deixamos ser disciplinados, não somos filhos legítimos. Isso não é o pastor Luiz que está falando, é a palavra de Deus. Então nós precisamos entrar num lugar de ser achados como filhos. Aquele que é achado como filho, faz o que o pai está fazendo. Escuta, ele é atento a ouvir aquilo que o pai deseja, aquilo que agrada ao pai. Ele anseia por obedecer aquilo que o pai direciona. Então, se nós temos os olhos fitos em Jesus e queremos ir para o alvo que é Ele, nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando através da palavra, através dos nossos líderes, através da tua disciplina espiritual, da leitura da palavra. Nós precisamos se atentar a isso. Se o nosso alvo é Cristo, é viver com Deus na eternidade, nós precisamos deixar ser lançados. Então, se nós sabemos que a flecha ela não se lança sozinha, ela precisa estar na mão certa, alinhada corretamente e submetida à direção. Se nós sabemos que Deus está no controle da nossa vida, se você reconhece que Ele colocou pessoas, líderes na sua vida para te direcionar, você confia aonde Deus está direcionando aquele líder para te enviar. Deus ele não usa quem quer ser controle, quem quer ter o controle. Ele usa quem se entrega, Ele usa quem confia. Então não olha para a sua capacidade, não olha para as dificuldades, olha como oportunidades. O Senhor nos dá oportunidades para seguir até o alvo. Nós temos oportunidades, não dificuldades, porque se nós sabemos que o nosso Deus já venceu todas as guerras, nós vamos chegar no alvo, amém? Não existe dificuldades, existe oportunidades. Agora eu confio em quem? Eu deixo ser lançado ou não? Eu sei que eu sou filho legítimo ou sou ilegítimo? Eu deixo ser disciplinado ou não? Eu sei que o amor de Deus é disciplinar, Ele está me amando ou não? Isso são princípios básicos que nós precisamos ter no nosso coração, enraizado no nosso coração.
E entender que não é da forma que eu penso, eu acho que é certo, mas sim aquilo que Deus quer. Então, se as pessoas que Deus colocou na sua vida estiver te direcionando para o alvo que é Jesus, o que nós temos que fazer? Obedecer. Saber que é Deus que está direcionando a gente. Não resistir, porque ali Ele está nos esticando. E quanto mais Ele te estica, quanto mais você olha como oportunidade, mais longe você vai. Então, muitos querem o destino, né? Muitos querem chegar ao alvo, mas não querem ser esticados. Não querem a parte da disciplina. Não entendem que a disciplina do Senhor é o amor dele por nós, é o cuidado dele por nós. Então, nós queremos chegar no alvo, mas não queremos ser confrontados. E não tem como andar junto. Não tem, as flechas não são lançadas sozinhas. Não tem como nós sermos lançados para o alvo sem ser confrontado. A gente não aceita o processo de ser puxado para trás. Ser esticado é ser puxado para trás. E às vezes a gente entende que o recuo é um atraso. Mas não. Deus sabe de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é esse que está puxando. Ele é esse que está fazendo você recuar. Porque Ele sabe aonde Ele vai te lançar. E quando Ele te lançar, porque você confia nele, você vai seguir para o alvo, você vai avançar, você não para, porque você sabe que a tua força vem dele, a tua fé vem dele. É isso. Seguir para o alvo é você deixar Ele trabalhar na tua vida. E é onde a gente fica como neutro ali. Poxa, eu sei, Cristo é meu alvo. Amém. Mas quando chega o confronto, você está deixando ser lançado? É isso. Saber que Cristo é o alvo? Amém, nós sabemos. Estamos vindo aqui nos cultos, estamos indo nas CEAs. Mas quando Ele quer te lançar, você fala: eu sei, Senhor, que é a tua vontade. Você larga a rédea, o controle da sua vida e deixa Ele controlar, deixa Ele trabalhar. Essa é a chave aqui. Essa é a chave. Então, quando Ele recua nós, é uma preparação para o lançamento. Então, quando a gente viu aqui que Pedro ele estava dormindo entre dois soldados, ele estava preso, né? Acorrentado, com sentença de morte. Mas isso não é um cansaço. Ele dormindo ali naquela noite não era um cansaço, mas sim confiança em Deus. Então muitas vezes, às vezes a gente vai olhar para a vida de um irmão nosso e vai falar assim: poxa, está cansado, está querendo desistir, está parado. Nossa, ele não está dando importância naquilo que eu estou falando, naquilo que é para ser feito, porque a gente acha que tem que ser feito tudo do nosso jeito, tudo na nossa hora. E aí às vezes a gente começa a colocar a culpa nos irmãos, e não é isso. Vamos olhar para aquilo que Deus quer trabalhar na nossa vida. Quando aquele irmão está descansando, Deus está esticando ele para confiar nele. E quando Deus está te confrontando com aquele descanso, o que Deus quer tratar na sua vida? Paciência.
ansiedade, a confiança, o tempo de Deus. Então nós precisamos analisar todas as vezes que nós olhamos para a vida de um irmão nosso, porque todos nós somos flechas, todos nós estamos sendo lançados, e cada um está num momento, e cada um está sendo esticado de uma forma, e nós precisamos olhar com esse olhar crítico de que, poxa, por que esse irmão está descansando então? E não olhar com um julgamento, mas olhar: Senhor, me ensina a descansar como ele, me ensina a descansar como ela. Se isso é um propósito teu, Pai, me ensina a viver dessa forma, me ensina a esperar em Ti. E muitas vezes a gente não leva as coisas para Deus. Nós queremos fazer do nosso jeito, colocar uma mão e vamos, é desse jeito, e vai, esse cesto não é aqui, é aqui. E aí precisamos analisar: nós estamos indo para o alvo ou não? Ele é o meu alvo? Em Marcos capítulo 4, versículo 38. Aqui foi a passagem que Jesus acalmou a tempestade. No versículo 38 fala assim: Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se, o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então você percebe que Jesus está ensinando aqui os discípulos a confiar no tempo de Deus, a confiar no poder e autoridade do Senhor. E se a gente começar a olhar para situações da nossa vida que está fazendo a gente paralisar no caminho que é o alvo, é a gente não aprender com os ensinamentos de Jesus, não aprender que nós precisamos descansar, não reconhecer o poder e autoridade dele sobre tudo. Nós não adoramos aqui e falamos: o nome dele é sobre todo nome, ele é poderoso. Então, em todas as situações que nos faz paralisar e não seguir para o alvo, é quando nós não reconhecemos esse descanso do Senhor, não reconhecemos a autoridade e o poder dele sobre tudo, sobre tudo. O Senhor quer nos fazer seguir para o alvo, amém? Então, se você está olhando eu falando aqui, e você está olhando como uma oportunidade de ser filho, você vai pegar isso como uma oportunidade para você crescer e avançar. Mas se você olhar para mim ou a ministração aqui e rejeitar, Deus não vai te rejeitar. Ele sempre quer, Ele sempre está de braços abertos, mas Ele não vai te lançar. Então e muitas coisas da nossa vida, que às vezes nós até desejamos que aconteça, só vai acontecer no caminho desse lançamento. Só vai acontecer quando Ele nos lançar. E às vezes nós paralisamos e reclamamos e murmuramos porque as coisas não estão acontecendo. Então você percebe que algumas coisas da sua vida que você está aí reclamando e murmurando que não aconteceu ainda, o porquê que é? Porque nós não se deixamos ser lançados, não se colocamos como filhos, não confiamos no Pai.
não temos a verdadeira convicção de que Ele é poderoso sobre tudo. Então Jesus mostrou para nós aqui que quem governa a situação não se desespera com ela. Se você sabe que Ele está no controle, você não se desespera. Nós precisamos alinhar o nosso coração e a nossa mente como igreja e confiar no Senhor. Confiar que é Ele que nos lança para o alvo. Isso é propósito dEle para nós. A nossa parte é deixar ser lançado. É se colocar como filhos e receber o amor dEle. Essa é a nossa parte. A forma que você descansa vai revelar quem você confia. Em Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Essa é uma situação de que a gente olha para a dificuldade, olha para os obstáculos e vê a oportunidade que você tem de adorar, a oportunidade que você tem para orar, a oportunidade que você tem para descansar, a oportunidade que você tem para obedecer, a oportunidade que você tem para olhar para o alvo, para os seus olhos ficarem fitos em Jesus. São os momentos de dificuldade, são os momentos de obstáculos. Paulo estava preso, e enquanto preso ele adorava, e quando ele adorou, foi liberto. As paredes das prisões caíram, as algemas se soltaram. Então, ou nós escolhemos andar para o alvo e confiar e adorar e seguir com os olhos fitos em Jesus, ou nós escolhemos ficar parados como escravos ainda, não como filhos. Então Jesus se entregou na cruz para nos libertar, para nos tornar filhos com Ele, entre muitos irmãos. Nós somos filhos, nós somos irmãos. O apóstolo fez aqui a comparação de um trocar com o outro, porque nós estamos juntos nessa missão, nós estamos juntos nessa guerra. Um reconhecendo que o outro sabe que somos um só. Um apoiando o outro, suportando o outro. Suportar é apoiar, é ajudar, é dar um empurrãozinho. Vamos lá, irmão, você consegue, o Senhor te ajuda. Vamos lá, eu estou nessa guerra junto, eu vou orar com você, eu vou chorar com você, eu vou se alegrar com você. Vamos para o alvo. Coisas materiais não podem nos paralisar. Correntes não paralisaram Paulo. Uma prisão não paralisou ele. Um decreto de julgamento de morte não paralisou Pedro. Ele mostrou onde estava a confiança dele. Nós não podemos paralisar nas dificuldades. Temos que olhar como oportunidades e que o Senhor está nos esticando para nos lançar para o alvo. Seja essa lança com chama de fogo, para onde você for, você iluminar onde você passar.
Você chegar e queimar junto com aquela pessoa. Vamos, vamos, vamos. Porque quando nós olhamos que nessa mensagem que Cristo é o nosso alvo, nós só olhamos para a eternidade. Mas e o caminho desse lançamento? É onde eu encontro meu irmão Bruno, onde eu encontro minha irmã Arielle, onde eu encontrei o apóstolo Fabiano. E ele falou: vamos, meu irmão, Deus tem um chamado para você. Então, aonde ele permitiu ser lançado, foi aonde eu se permiti ser lançado por ele, através da vida dele. E assim nós vamos, seguindo para o alvo. Olhando as coisas e situações e as dificuldades como oportunidades. Amém? Que você saia daqui queimando por Jesus. E o pessoal do louvor, se quiser subir, para a gente finalizar. E eu peguei você de surpresas. Então que você tenha uma vida com o Senhor, que você olhe para Ele, escolhendo ser dependente dEle, independente das situações, seja dependente. Então confie mesmo sem entender, descansa mesmo na pressão, mesmo na dificuldade. Mostra que o Senhor está no governo da sua vida. Não são as situações que vai ditar como você é ou tem que ser a resposta, mas é aquilo que o Senhor disse para nós, aquilo que o Senhor nos direciona, aquilo que é promessa de Deus para nós, não aquilo que o mundo dita que nós vamos viver, mas aquilo que o Senhor quer de propósito para nós vivermos. Amém? Obedecer mesmo com medo. Por mais que a gente fala aqui que Pedro ele descansou à noite lá antes de morrer, e a gente trata isso como se fosse fácil. Mas eu olho a situação, me coloco aqui no lugar dele e eu imagino que não foi fácil. Não é fácil, gente. Em qualquer situação aqui você esteja vivendo, não é fácil. Eu não estou falando e colocando aqui como se as coisas fossem fáceis. Mas quando nós temos os olhos fitos em Jesus, isso nos torna fortes diante das situações. Então a diferença é essa. É nós tratarmos as situações com a minha força, com a minha fé, com aquilo que eu acho que eu posso, ou tratar as situações e colocar o governo, tudo sobre Ele na minha vida. E aí as minhas ações, as minhas reações serão diferentes, porque é Ele agindo através de mim. É a vontade dEle sendo prevalecida. Então, os ministros de louvor vão tocar aqui. Amém? Já estão preparados? Não? Tira o controle, gente. Larga o arco e flecha. A gente não controla a direção da flecha. Muitas vezes a gente quer pegar ela no ar para colocar a direção. Não tem como, não dá tempo. Não é no nosso tempo.
Muitas coisas são coisas impossíveis mesmo para os nossos olhos naturais. Mas nós temos um Deus que é o Deus do impossível. Ele sabe de todas as coisas. Então nós não temos o controle e a direção da flecha, mas a gente pode decidir em quem confiar enquanto nós estamos sendo lançados. Então enquanto você está sendo confrontado, enquanto você está permitindo ser lançado, você pode escolher confiar. Porque não vai sair da mesma forma que você está vivendo. Se você escolher confiar, você não sai daqui da mesma forma que você entrou. Então nós precisamos olhar para as situações das nossas vidas e ver, e realmente admitir que até aqui foi com a minha força. Até aqui eu tentei ser lançado sozinho, eu tentei pegar a flecha e se jogar. Mas Deus não é aquele que deixa as flechas cair do aljava. Deus não é aquele que deixa os filhos sair debaixo da proteção dele, do cuidado dele. Deus é aquele que cuida. Deus é aquele que segura nós nas mãos dele e lança com cuidado, e lança com amor. Deus é um pai que cuida dos seus filhos. Então que você olhe hoje e saia daqui queimando por Jesus, porque o alvo é Ele. Olhando para as oportunidades que você tem para viver daqui para frente, porque Ele está te lançando hoje para viver o sobrenatural. Ele está te lançando hoje para você ser a diferença na tua família, no teu trabalho, onde você passar, você seja a luz desse mundo. Porque além dele te lançar como flecha, ele coloca fogo na ponta das flechas. Você vai ser lançado como fogo aonde você estiver, para você aquecer, para você mudar os ambientes, para você iluminar os ambientes, para você ser a diferença e mostrar uma direção. Flecha é aquela que as pessoas olham e vê aonde é o alvo. Então seja esse, que as pessoas olhem para você e vejam que você é um seguidor de Cristo. Você é um discípulo de Cristo. Amém?